Pedro. Vocês também são uns anjinhos. Adoro vocês, minha gente. Então, ó, tô gravando, tá? Tô abrindo aqui minha luzinha, coloca a data de hoje. Bom dia, Gu. Gu, para você que chegou agora, rolou já uns altos papos aqui, tá? Nós estamos encerrando vetores, tá, Gu? A data da lista não é mais dia 2, a data da lista é dia 7, tá? A pontuação dessa lista não é muito alta, que vocês receberam na mensagem de hoje. Então, tente aí se inteirar certinho do que está acontecendo. Então, pessoal, na aula passada, nós estávamos em lei dos cossenos, tá? Mas antes da lei dos cossenos, vamos fazer um apanhado geral aqui da nossa matemática, tá bom? Quando nós tínhamos um triângulo com um ângulo reto, e nós marcávamos o ângulo, algumas coisas desse triângulo nós sabíamos. Um dos lados que estava encostado no ângulo e não era o maior, que eu estou chamando de lado A, ele era conhecido como cateto adjacente, só para lembrar, tá bom? O ladinho do meu ângulo que está encostado no meu triângulo, na parte maior dele, essa parte maior, que eu usei a letra C, ele era conhecido como hipotenusa. E o lado que estava oposto ao ângulo, ele era conhecido como cateto oposto. E daqui nós tiramos várias coisas, tá? Primeira coisa que nós tiramos, teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Segunda coisa que nós tiramos daí, relações entre esses lados. Uma delas nós chamamos de cosseno, que era o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nas letrinhas ali do meu triângulo, ele era o A sobre o C. Outra regrinha trigonométrica, o seno, que era o cateto oposto sobre a hipotenusa, usando as letrinhas nossas, B sobre C, e também a tangente do ângulo, que era o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Usando as nossas letrinhas, a tangente ficava B sobre A. E aí nós montamos uma tabelinha disso. Aí eu peguei uma situação na aula passada que o ângulo não era um ângulo de 90 graus, né, no meu triângulo. E aí o que eu fiz? Eu marquei um ângulo, pode ser qualquer lado, hoje eu vou fazer em vários ângulos aqui diferentes. Aqui eu chamei de A, aqui eu chamei de B e aqui eu chamei de C, ok? E daqui eu cheguei em uma relação para esse triângulo. Que relação foi essa que eu cheguei? Para eu saber o lado oposto, aqui, ó, ao meu ângulo, que regrinha que eu uso? A lei dos cossenos. Então, o cosseno desse ângulo, né? Melhor, a lei dos cossenos diz que para eu descobrir o valor do C, eu vou ter que pegar ele ao quadrado, igual a um dos lados ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno entre A e B. Essa aqui é a lei dos cossenos da matemática, tá bom? Vamos supor que eu tivesse o mesmo triângulo marcado um outro ângulo, tá? Ó, vou pegar o mesmo triângulo, o mesmo. Tenta imaginar aí que é o mesmo, tá, gente? Eu sou péssima desenhista. Vamos ver se aqui a luzinha ajuda. O mesmo triângulo. Aí. Aqui A, aqui C, aqui B. Vamos supor que eu tenha marcado um ângulo aqui desse lado, ó. Vou chamar o ângulo desse lado entre B e C de alfa. Eu quero descobrir quanto vale o lado A. Para descobrir quanto vale o lado A pela matemática, eu faria, eu quero A ao quadrado, vai ser igual a 1 dos catetos ao quadrado, P quadrado, mais C quadrado, mais 2 vezes BC, cosseno do ângulo alfa. Vou pegar o outro ângulo ali do meu triângulo. Vou por aqui embaixo. Então, ó, eu estou aplicando a lei dos cossenos para os outros ângulos aqui do meu triângulo. Aqui é A, aqui é C, aqui é B. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo gama.
Eu quero saber o oposto do gama, tá? O que está ali do outro lado do gama. Não tem ângulo de 90 graus, então o que eu vou fazer? Se eu quero B ao quadrado é igual a ao quadrado, mais C ao quadrado, mais 2 vezes AC cosseno do gama. Ok? Então, é desse jeitinho que a gente usa a lei dos cossenos. Perdão, eu errei que o sinalzinho é menos, é na matemática, tá? Olha, eu já estou usando a física. É na matemática, deixa eu apagar aqui, ó. Na matemática, é sempre com sinalzinho de menos. Matematicamente falando, sinalzinho de menos. Na física, é que a gente usa o sinalzinho de mais. Então, isso aqui é matemática. Na matemática. Na matemática, também dá para usar o sinalzinho de mais, tá? Quando a gente trabalha com outro ângulo. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. E enquanto isso, eu vou adiantando aqui a minha chamada, tá bom? Hoje é dia 29, estamos aí chegando perto do feriadão. Temos feriado essa semana. Acho que tem bastante coisa para vocês fazerem aí no feriado, mas não esqueçam de descansar um pouco também no feriado, tá, gente? Vamos à chamada. Os últimos serão os primeiros. Vamos lá, coloca um Szinho para mim no chat, quem está aqui no Meeting comigo. Lucas Santi, está presente? Põe um Szinho para mim. Ah, Pedro, esses 37 exercícios você vai fazer comendo ovo de Páscoa, Pedro. Se não for ovo de Páscoa, é ovo cozido. Né? Cadê o Vitor Eugênio? Mas não é para passar o feriadão todo fazendo exercício, né, gente? Tem tempo, aí temos uns 10 dias até lá. Cadê o Vitor Silva? Oi, Vitor. Vitor Hugo. Vitor Hugo tá aí. Vitor Hugo não frequenta. Vitor Henrique. Salve, salve, Vitor Henrique. Os meus Vitors, mais o Lucas. Tudo ok até aqui, meninos? Dá um sinal para mim se tá tudo certo. Sim. Vitor Silva, Vitor Henrique, tá tudo ok? Consegue responder para mim? Cadê Tiago? Olá, Ti. Tudo bom, Titi? Samuel. Cadê o Samuel? Que bom, Tiago, que tá tudo ótimo. Isso é muito bom. Samuel tá por aí. Renan. Renanzinho tá aí. Joia, Renan. Vou subir a luzinha, tá, Renan? Qualquer coisa você me dá um toque que eu volto aqui, tá? Na física, como ficou a nossa situação aqui na física? Então, na física, nós tínhamos vetores, tá? Vetor A e vetor B. E eu estava querendo um vetor R, que era a soma do A mais B. Só que entre A e B existia um ângulo θ. Eu posso usar esse ângulo θ que aparece na minha figura? Sim. Só que se eu for usar o ângulo θ que aparece na minha figura, eu tenho que usar a lei dos cossenos como sendo um sinalzinho de mais e não de menos. Então, r ao quadrado seria a ao quadrado mais b ao quadrado, ao invés de menos, mais. 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ. E por que que na física aqui, ó, é mais? Porque se eu for somar esses vetores usando o ângulo θ
eu vou ter que usar paralelogramo. Isso eu comentei na aula passada com vocês. E aí, se eu for usar paralelogramo, eu não vou ver o meu triângulo. Eu vou ver isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu vetor R, tá? E aí, o que eu fiz para falar para vocês por que era um sinalzinho de mais? Achei que minha luzinha estava apagada. Deixa eu apagar aqui. O que eu fiz para mostrar para vocês que era mais ali na física? Eu disse que eu mantenho meu vetor B aqui. Opa, deixa eu pôr um pouquinho melhor. Mantenho o meu vetor B, porém, eu trago o meu vetor A para cá. Eu mudo a regra, mas a regra não muda a minha resposta. Eu deixei de fazer um paralelogramo para fazer um polígono. Aqui está o B, aqui está o A. O ângulo entre o B e o A, que era o θ, ele está aqui, ó. Mas agora, entre A e B, não é mais o ângulo θ que aparece. Entre A e B é 180 menos θ. Então, é o tal do ângulo que eu falei que era complementar. Eu acho que eu fiquei de ver se era complementar ou suplementar o nome dele. Mas tanto faz aí. Eu não estou trabalhando com o θ em si. E o ângulo R está aqui. Lembra que eu falei aqui em cima, né? Se eu quero achar o lado oposto ali ao meu ângulo, eu uso a lei dos cossenos. Eu quero achar o lado oposto. Oposto a quem? Oposto ao meu ângulo. Só que o ângulo aqui que eu tenho entre os vetores é esse ângulo aqui, ó, 180 menos θ, tá? E aí eu quero saber esse R, que é o oposto. E aí, pela matemática, esse R seria R ao quadrado igual a ao quadrado pela matemática, mais B ao quadrado, mais duas vezes, opa, matemática, menos, na matemática, seria menos 2 vezes A vezes B, multiplicado pelo cosseno de 180 menos θ. Isso aqui seria na matemática, tá? Se eu fosse fazer usando ali a definição da matemática. Aí, o que eu sei? Eu sei que o cosseno do 180, isso é igual a zero. E aí, sobrava para mim R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de menos θ. E aí, por causa desse sinalzinho de menos aqui, com esse sinalzinho de menos aqui, que na física isso se transformava em mais, tá? Agora eu vou fazer um exemplinho de aplicação. Eu acho que vocês estão copiando isso que eu coloquei. Eu estou aqui no meu achismo. Eu não sei se vocês estão copiando ou não. Estou no meu achismo. Então, enquanto eu sigo a chamada, se tiver alguém copiando, eu espero. Raul está aí. Cadê o Raul? Raul, dá um oi para nós, Raul. Rafa. Oi, Raul. Cadê a Rafinha? Você tá bem, Rafinha? Então, tá ótimo, Rafa. Copiou, Rafa? Joia. Cadê os meus Pedros? O Pedro Rafael, o Pedro Lucas e o Pedro Azevedo. Cadê os meus perseguidos? Joia. Pamela. Pan, cadê você? Fala oi pra mim, Pan. Calma, Gui, chega você. A Pamela tá sem net. Tadinha da Pam. Espero que ela restabeleça. O problema da internet dela é só hoje ler. Aí tenta saber, depois você me dá um toque, Letícia, porque se ela estiver tendo um problema meio que sistemático, a gente avisa o colégio para o colégio ajudar ela, tá? Tenta descobrir pra gente, Letícia. Cadê o Matheus Nascimento?
Matheus Nascimento, fala oi para nós. Não tá aí o Matheus? E o Pereira? O Matheus Nascimento tá aí, presente, joinha, Matheus. E o Pereira também. Cadê o Marcos Vinícius? Tá aí, Marquinhos? Joia. Cadê Lucas Valério? Belezura, Lucas. Copiou, Luquinha? Ótimo. Aham, é sim, né? Aham. Deixa eu apagar esse negócio de pressão aqui, porque isso aqui não é da aula de vocês. Isso aqui é hidrostática. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês. No exemplo que eu vou fazer, gente, é só aplicação da fórmula da lei dos cossenos, tá? Quando que vocês vão usar a lei dos cossenos? Sempre que o ângulo for um ângulo diferente de 90 graus, porque se for 90 graus é o teorema de Pitágoras, tá? E sempre que vocês não quiserem usar a decomposição de vetores, aí vocês podem usar também a lei dos cossenos. Vou pegar aqui um exemplo, eu não sei se eu passei esse exemplo na aula passada ou não. Se eu passei, tudo bem, a gente relembra. Se eu não passei, a gente faz ele agora, tá? Eu vou escrever aqui, ó, exemplos. Vou aumentar minha tela, porque meu papel quadriculado está muito pequenininho, gente. Eu detesto não enxergar. Se precisar, depois eu diminuo. Se precisar, depois eu volto à tela. Ok? Então, vamos lá. Exemplos. Eu tenho um vetor A, eu tenho um vetor B, e o problema me disse que o ângulo entre A e B é 60 graus, e ele quer que eu resolva isso achando o ângulo R, que é A mais B. Primeiro eu posso fazer o desenho, tá? Se eu for fazer o desenho, eu vou usar paralelogramo aqui, porque ele me deu um desenho pronto entre A e B, mas posso fazer para o polígono, dá na mesma. É a figura parecida com o que eu tenho lá em cima. Tracem uma paralela ao vetor B, passando na extremidade do A. Cuidado com a paralela do A, hein? Isto aqui não é uma paralela ao A, pelo amor de Deus. Paralela significa que tem que ter a mesma inclinação do A. Então, se o A está inclinadinho 60 graus com a horizontal, a paralela também está inclinadinha 60 graus com a horizontal. Onde está o vetor R? Na origem do A, com a extremidade do encontro das paralelas. Aqui está o R. Característica dele, diagonal, para cima, para a direita. Agora, calcular o módulo dele. O módulo do vetor R ao quadrado é o módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais, porque eu estou na física, 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 60 graus. Tá, mas quanto vale o A e quanto vale o B? Então, vamos supor aqui que os nossos dados nos digam o seguinte: o vetor A tem módulo, estou pegando aqui de um livro, o vetor A tem módulo 8 metros, e o meu vetor B tem módulo 4 metros. Então, eu vou achar quanto mede o meu vetor R. Aqui, a única coisa que eu vou fazer, pessoal, é aplicar a equação usando o sinalzinho de mais da física. Então, eu vou ficar com R ao quadrado. No lugar do vetor A, eu vou pôr o módulo do vetor A. O módulo do vetor A, ele vale 8 metros. Então, 8 ao quadrado. Mais o módulo do vetor B, 4. 4 ao quadrado. Mais 2 vezes o A. Quanto vale o A? 8. Vezes o B. Quanto vale o B? 4. Vezes o cosseno, nesse caso, que é o cosseno de 60. Eu vou lá, olho a tabelinha e vejo que o cosseno de 60 graus é meio.
ok? Agora, acabou, não tem mais física aí, matemática pura. O que é mesmo elevar ao quadrado é fazer ele vezes ele mesmo. Lembram-se disso? Então, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Aqui eu tenho 2 vezes 8 vezes meio, vezes 4 vezes meio. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. E aí eu fico com apenas 8 vezes 4 vezes 1, e 8 vezes 4 vezes 1 vai me dar 32. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 32, eu vou somar ele com o 16 e vou somar com o 64. Perdão, o que tem um quadrado? Módulo do meu vetor R tá ao quadrado. Vi agora, Lê. Obrigada, Lê. Isso aqui vai dar 64 mais 16 mais 32, 112. Então, módulo do meu vetor R vai ser a raiz quadrada de 112 metros. Aqui eu vou pôr um metro, por qual motivo? Ó, o meu A está em metros, o meu B está em metros, minha resposta tem que aparecer em metros também. Fiz pela lei dos cossenos. Teria outra maneira de eu fazer esse exercício? Sim, teria uma outra maneira de eu fazer esse exercício. Que outra maneira é essa? Eu pego o meu vetor A está formando 60 graus com o eixo X. E aí eu vou pôr aqui um eixo Y. Aí o que eu posso fazer? Eu posso decompor o meu vetor A em uma componente AX e posso decompor o meu vetor A em uma componente AY. Como que eu calculo o AX mesmo? O AX é o A vezes o cosseno do ângulo. Eu sei quanto vale o A? Sei. O A vale 8. O cosseno é o cosseno de 60. Isso aqui é um outro jeito, tá? De resolver, sem ser pela lei dos cossenos. O cosseno de 60, a gente sabe. Cosseno de 60 é meio. Então, isso aqui seria 8 vezes meio, o que daria um AX igual a 4 metros. Aí eu vou calcular o AY. Quem é o AY? O AY é o A vezes o seno do ângulo. Quanto vale o A? 8. O seno é o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui daria um AY, que seria 4 raiz de 3 metros. Isso é um outro jeito de fazer, para achar o R. Eu não achei o R, né? Eu achei a componente do A. Aí, o que eu tenho? Eu tenho um AY para cima, um AX, e onde está o meu AX, eu não posso esquecer que eu tenho também o meu vetor B. O que eu faço? Eu junto o AX e o B. Então, eu vou ter uma resultante no eixo X, que seria AX mais B. O B eu não decomponho, porque o B já está todinho no eixo X. Então, AX mais B. Quanto mede o meu AX? O meu AX mede 4. Quanto mede o meu B? Também mede 4. Então, eu vou ter uma resultante no eixo X, que mede 8. Tá? Aí, eu tenho o meu AY para cima, e eu tenho uma resultante em X, que é a soma de dois vetores. No eixo Y só tem o AY, não tem mais nada. Não tem nada do B no eixo Y, tá? E aí eu somaria, usando Pitágoras, o AY com RX para achar o meu R. Então, quem seria o meu R? Ele seria ao quadrado, o AY ao quadrado,
mais o Rx ao quadrado. Olha que volta que eu estou dando para fazer o mesmo exercício, gente. O AY, ele mede quanto mesmo? O AY está aqui em cima. O AY mede 4. Então, eu sei quanto mede o AY. 4. Raiz de 3 ao quadrado. Quanto mede o Rx? Eu sei quanto mede o Rx. O Rx mede 8. Então, aqui, ó, mais 8 ao quadrado. Vou subir a tela, daqui a pouquinho eu reduzo tudo para vocês, tá? 4 raiz de 3 ao quadrado. Primeiro eu elevo 4 ao quadrado, que dá 16. Depois eu elevo raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Mais 8 ao quadrado é 64. Aí eu faço, isso aqui é o quadrado, 16 vezes 3, e o que der eu somo com 64. Então, 16 vezes 3, espera só um minutinho, deixa eu zerar isso aqui, 16 vezes 3 dá 48, mais 64. 48 mais o 64, eu já sei quanto dá, já era de se esperar, que desse 112. Vejam, eu cheguei no mesmo resultado, raiz quadrada de 112. Porém, eu dei uma volta maior. Então, não se assustem com a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos, ela vem para nos ajudar a não ficar fazendo tantas decomposições de vetores, tá bom? A fórmula é grande, sim, a fórmula é grande. Na verdade, a lei dos cossenos é um teorema de Pitágoras, um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, porém eu tenho uma parcela a mais no Pitágoras, que é o 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Então não se assustem com eles. Eu vou fazer mais exemplos com vocês. Sim, Isabelle, sempre que não for um ângulo de 90 graus, você usa a lei dos cossenos. Mas aí, cuidado que na física, ela tem um sinalzinho de mais, Isabelle. Agora, se você não quiser usar a lei dos cossenos, aí você tem que fazer por decomposição de vetores, que foi o jeito que eu fiz aqui. Mas como você pode observar nesse jeito que eu fiz agora, Isa, a lei dos cossenos, ela sai um resultado bem mais rápido do que se eu for por decomposição de vetores. Por decomposição de vetores, eu faço mais continhas, tá bom? Pessoal, estou retomando aqui a chamada, tá? Luara, põe um S para mim no chat, se você estiver presente, Lu. Opa, cadê a Luana? Joia, Luana. Tá copiando, Luana? Beleza. Cadê a Lelê? Letícia? Oba. Cadê os meus Léos? O Marques e o Amarantes. O Marques está aí. O Amarante não. Leandro. Leandrinho, dá um oi para nós, Leandrinho. Ok. O Oita e o Leandro Castro. Calma, João, eu tô chamada de trás para frente, tá? Já chego em você. Eu tô priorizando os últimos dessa vez. Os últimos é que serão os primeiros. Júlio César. Salve, salve, Júlio. Júlia. Julinha. Oi. Cadê a José Fernando? Fê, cadê você? Aí, Fê. Joyce. Salve, salve, Joyce. Copiou, Joyce? Ótimo. Entendeu o que eu fiz, Joyce? Beleza. Cadê a Isabelle? Isa.
Pessoal, eu posso apagar a tela? Se tiver alguém copiando, põe um ponto para mim no chat. Pedro está copiando. Isabelle, você entendeu a lei dos cossenos, Isabelle? Cadê os meus gus? Tudo bem, Isa. Eu vou fazer mais exemplos, tá, Isa? Continua copiando a tela, eu vi que você está copiando. Tá, tudo bem. Mas você vai pegar rapidinho. Os meus dois gus estão aí. Gui, cadê você, Gui? Opa. Eduardos, o Henrique e o Fernandes. Vou fazer mais exemplos. Cadê? Eduardos. Eduardo Henrique e Eduardo Fernandes. Du, cadê vocês? Darvensky, tá presente? Darvensky. Copiou Darvensky. Entendeu o que eu fiz, Darvensky? Beleza. Eu vou subir a tela, tá, Isa? Qualquer coisa, você me avisa. Tinha mais uma pessoa copiando, acho que era Pedro, né? Aí qualquer coisa, me avisa. Vou pôr mais um exemplo. Beleza, Pedro. Eu vou pôr aqui um vetor x, um vetor z, e o ângulo entre x e z, um ângulo de 45 graus. Peraí que meu 45 ficou estranho. 45 graus. Eu falo para vocês, olha, eu quero um vetor S, que é o vetor x mais o vetor z. Ok? Como x e z estão unidos, origem com origem, eu vou deixar eles assim. Origem com origem é paralelogramo. E a gente sabe fazer a regra do paralelogramo. Qual que é a regra do paralelogramo? Passo uma reta paralela ao z, passando ali na ponta do meu vetor x. Passo uma paralela ao x, passando ali na ponta do meu vetor z. Lembra, paralelas, olha a inclinação. Onde está o meu vetor R? Bom dia, Edu. Aqui está o meu vetor R. Opa, R não, aqui eu chamei ele de S. Edu, você entrou agora na aula, Edu? Então, achei o S. Agora vamos calcular quanto mede o S. Como é que eu vou fazer para achar quanto mede o S? Aqui eu não vou fazer por decomposição, tá? S ao quadrado é quem? X ao quadrado mais Z ao quadrado mais 2 vezes X vezes Z. Fica tranquilo, Edu. Depois você assiste o Meet, Edu, se precisar, tá? Nós estamos fazendo exemplo de aplicação de lei dos cossenos, mas multiplicado por 45 graus. Então, olha o que eu fiz, pessoal. Eu peguei a equação da lei dos cossenos e já coloquei aqui o ângulo entre os dois vetores. Agora, eu não chamei de vetor A e nem de B, e nem de R, eu chamei de S. Então, vamos lá. O meu vetor é S ao quadrado, então vai ser. Vamos pôr uns dados aqui, senão a gente não consegue fazer conta. Estou inventando, tá? Vamos supor que o meu vetor X meça 3 newtons e o meu vetor Z esteja medindo 4 newtons. Então, vai ser 3 ao quadrado mais 4
ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 45 graus. Tá? A gente sabe quanto é 3 ao quadrado. Quanto dá 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Quanto dá 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16. Agora eu tenho que fazer 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 45. Então, 2 vezes 3 dá 6, que vezes 4 dá 24. Agora, o cosseno de 45. O cosseno de 45, se eu olhar na tabelinha, ele vale raiz de 2 sobre 2. Consigo simplificar o 24 com o 2, e vai me sobrar um 12. Aqui, eu vou trocar o raiz de 2, então, ó, eu tô pondo aqui, ó, considerando raiz de 2 igual a 1,4. Então, eu vou ficar com, tô subindo a tela, módulo do S ao quadrado, eu sempre esqueço esse quadrado, Letícia já percebeu, 9 mais 16 mais 12, estou trocando o raiz de 2 por 1,4. Então, o módulo do S ao quadrado ficou 9 mais 16, 12 vezes 1,4, isto dá 2, é 12, não 2, né? 12 vezes 1,4 dá 16,8. Que eu somo com 16, dá 32,8. Somo com 9, dá 41,8. Então, o módulo do S é a raiz quadrada de 41,8. Como aqui está em newtons, aqui eu vou pôr minha resposta em newtons também. Ok? Só mudei aí algumas letrinhas, alguns nomes. Continuando aqui a chamada. O Eduardo Fernandes está aí. Daniele, cadê a Daniele? Dá um oi para nós, Dani. Carolina, Carolzinha. Oi, Carolzinha. Breno. Salve, salve, Breno. Bia. Salve, Bia. Antônio. Beleza, Antônio. Antônio Miguel. Cadê o Antônio Henrique? Salve, salve, Antônio Henrique. E o Ademir. Já acabei a chamada. Será que dá tempo de eu pôr mais um exemplo de soma de vetores? Vou pôr mais uma situação aqui. Rapidinho, tá? Dá sim, Júlio. Bem rapidinho. Vamos pôr A aqui. Vamos pôr... Espera aí que eu vou pôr para o outro lado. A. Quero mudar os vetores um pouquinho de lado. Espera aí. A. Vou pegar os ângulos que a gente conhece. C. O meu A mede 2U. O meu B mede 3U. Eu quero o vetor R. Só que o meu vetor R agora vai ser 30 graus aqui, ó. Meu vetor R vai ser 2A mais 3C. 2A mais 3C.
O que será que a Glaucia vai fazer agora? Vou dobrar o A, ok? Então, eu vou desenhar um vetor parecido com A, mas com o dobro do tamanho dele. Vou desenhar um vetor parecido com o C, mas com o triplo do tamanho dele. Ok? Faltou uma setinha ali, preciso pôr. O ângulo não mexeu, o ângulo é 30 graus. Faltou uma setinha aqui. Se o meu vetor A mede 2U, o meu vetor 2A, ele mede 4U. Se o meu vetor B mede 3, o meu vetor 3... Opa, não é B, é C. Gráucia. Mudei as letras. Aqui é C. Gráucia. Aqui é C. Pera lá, deixa eu fechar essa janelinha. Eu fechei a lousa. Bem que o Júlio falou para mim que não ia dar tempo, né, Júlio? Essa professora que não acreditou em você, né, Júlio? Tá vendo só, Júlio? Essa professora, viu? Tem que escutar mais os alunos. Vamos ver se ele salvou minha lousinha. Se ele salvou, eu termino ele na próxima aula, tá? Ele não salvou. Salvou. Tá aqui, ó. Só para vocês copiarem. Eu vou diminuir aqui o tamanho da tela. E vou só terminar de pôr ali o módulo do 3C, tá bom? E a gente termina na próxima aula. E vocês têm uma aula importantíssima agora, depois da minha, com certeza, né? Aqui o 3C, só para a gente saber que ele vale 9U. É aula vaga, mas eu vou ter que dar aula no terceiro ano, segundo ano, né? E Luara, quando você acabar aí, Luara, se você quiser vir me ajudar aqui, olha, ajudas bem-vindas, Luara. Se quiser, olha, passo o meu endereço para você, faço até um almoço para você, Luara, se você vier me ajudar aqui. Tristeza, né, Luara? Lerê, lerê. E, Luara? Não, é que é ajuda, Luara, ajuda, nada de Pix, não, Pix. Não posso nem falar que eu pago com ovo de Páscoa, Luara, porque o ovo de Páscoa tá tão caro que... Nossa Senhora, né? Então, pessoal, tô encerrando a aula. Luara, boa faxina aí, Luara. Faz a lista de física também, Luara, mas não faça faxina com a lista de física, tá, Luara? Tá? Eu vou na barra de chocolate mesmo. Vou em Nescau em pó, Guilherme. Vamos em Nescau em pó. É tudo chocolate. A gente faz um brigadeiro e fica uma delícia, né? Pessoal, quarta-feira, então, a gente retoma a partir desse exercício, desse exemplo que eu passei. E as aulas de quarta-feira são duas. A gente dedica à resolução da lista dos nossos 37 exercícios, tá certo? Assim, vocês tiram aí uma folguinha um pouquinho maior no feriado, que a gente trabalha na aula, aqui no Meet, os exercícios que vocês tiverem com problema, quem tiver que começar a lista, começa na aula de quarta-feira. Mas antes eu vou terminar esse exemplo, tá bom? Estou encerrando o Meet de vocês, espero que tenha dado tempo de copiar um rascunhinho aí dessa situação, tá certo? E a gente se vê quarta-feira. Beleza, gente? Então, eu estou encerrando aqui a gravação. Até quarta. Estou encerrando o meu compartilhamento. Opa, o que eu encerrei aqui que não foi a gravação? Encerrei